Área de figuras planas. Então, aqui eu coloquei 3 figuras que são quadrado, retângulo e paralelogramo. Então, qual que é a área do quadrado? Então, a área do quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Então, olha lá, né? Basta eu falar um valor, já sabe se for um quadrado que os 4 lados são iguais. Então, é lado vezes lado. Lado vezes lado. Ou, como é que eu posso colocar? Lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, tanto faz falar lado vezes lado ou lado ao quadrado. Essa é a fórmula da área do quadrado. Então, por exemplo, se eu coloco que um quadrado tem, vamos supor que eu coloco aqui, 5 centímetros de lado e pergunto qual é a área. Então, a área é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Como eu coloquei centímetros, então centímetros ao quadrado. Então, aqui é muito usado em construção, por exemplo, você quer colocar um piso ou um azulejo, você, né, vai medir o lado e multiplicar pelo outro lado. Se for a sala ou seja o que você estiver fazendo, for quadrado, então basta fazer só uma medida. E se for um retângulo? Um retângulo é bem parecido, porque o retângulo, a diferença dele é que ele tem 2 lados iguais e outros 2 lados também iguais, mas não são os 4 lados iguais como o quadrado. Então, aqui a área é a base vezes a altura. Então, aqui eu posso chamar de base e aqui eu chamo de H. H é o símbolo para altura. Então, se eu quiser falar, por exemplo, o retângulo tem base, vamos chamar aqui de 10 centímetros e tem altura de 5 centímetros e quero saber qual é a área. Então, o que que eu faço? A área é igual à base, que é 10, vezes a altura, que é 5. Então, 10 vezes 5, 50 centímetros quadrado. A área sempre será ao quadrado. Então, a mesma coisa, vamos supor que você tem uma sala e você quer pôr piso. Então, você vai medir um lado, medir o outro lado, o lado maior e o lado menor, e fazer a multiplicação. Você sabe quanto você tem que comprar de piso ou de carpete. Pode ser uma janela também. Vamos supor que eu queira fazer uma cortina para essa janela. Então, também eu vou medir a base da janela e a altura que eu quero a minha cortina. E aí eu vou ter a ideia, então, dessa área que eu quero forrar com cortina. E aqui nós temos o paralelogramo. O paralelogramo, ele é enviesado, mas ele é, na verdade, um retângulo, só que ele tem essa característica de ter um ângulo que não é 90 graus. Veja que esses dois outros, todos marcados com ângulo de 90 graus. Nós já vimos esse símbolo aqui no triângulo retângulo, né? Então, aqui nós temos uma base também. Então, eu tenho uma base e tenho aqui uma altura. A altura é tirada com um tracejado aqui, formando um ângulo aqui sim, ó. Formando o ângulo de 90 graus para eu ter essa altura. Poderia ser aqui também, né, ó. A altura do paralelogramo, tá ok? Então, sempre vou ter uma base e uma altura. E como retângulo, eu tenho 2 lados iguais e outros 2 iguais também. Então, a fórmula é a mesma. É base vezes altura. Então, vamos supor que aqui eu coloque, então, a base de 10 centímetros
e a altura aqui de 5 centímetros. Então, ó lá, então vou ficar com a área, a mesma coisa, ó lá, base vezes altura, 10 vezes 5, a área é igual a 50 centímetros quadrados. A área do triângulo. Então, aqui eu coloquei 3 triângulos. Aqui um triângulo qualquer, aqui um triângulo retângulo representado, né? Sempre tem que ter o ângulo de 90 graus. Aqui eu coloquei o ângulo de 90 graus, né? Mostrando que tem uma altura. E aqui é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Então, lembrando, qual que é a área do triângulo? Qualquer triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, lembrando que aqui é a altura, é o ponto mais alto do triângulo até a base, que é a base. O triângulo retângulo, né, representado novamente pelo símbolo do ângulo reto, ele tem a mesma fórmula. Então, área é igual, base vezes altura sobre 2, sendo que a altura já é esse lado dele aqui, que forma o ângulo de 90 graus. Então, aqui eu já tenho a altura dele e aqui eu tenho a base. Agora, aqui muda, né? O triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, a fórmula dele é diferente. Ele tem os 3 lados aqui, então, representado por L. Então, é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, aqui a fórmula é bem diferente das outras, né? Então, vamos lá. Então, vamos supor que aqui eu coloco que vale 3 centímetros e a altura aqui eu tenho 10 centímetros. Então, qual que é a área desse triângulo? Então, é 3 vezes 10. 3 vezes 10 dividido por 2, que é 2 da fórmula. Então, 3 vezes 10 é 30, dividido por 2 vai dar 15 centímetros quadrados. Por quê? Porque foi dado em centímetros e área sempre é centímetros quadrados, metro quadrado, quilômetro quadrado, seja o que for, sempre será quadrado. Esse outro aqui, vamos dar valores aqui também. Então, vamos colocar aqui 6 centímetros e a altura aqui eu vou colocar 10 também, 10 centímetros. Então, vamos calcular a área desse triângulo retângulo. Então, a área é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 6, a altura é 10, dividido por 2. Posso, em vez de fazer a multiplicação e dividir, já simplificar aqui? Pode, porque, né, é uma multiplicação. Os dois são pares, você pode já simplificar aqui e fazer a conta direto, claro, né? Então, 30 foi dado em centímetros, então, centímetros ao quadrado. E aqui vamos dar, então, um valor para esse L. Então, aqui o L vai valer, vamos ver, vamos colocar 8 centímetros. Então, vamos calcular essa área aqui. Então, 8 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Posso cortar 8 com 4 e ficar com 2 ao quadrado? Cuidado, não pode. Por quê? Porque sempre tem que resolver primeiro a potência. Potência vem em primeiro lugar. Então, 8 ao quadrado é 64. Agora sim, agora eu simplifico 64 dividido por 4. Ah, tenho dúvida, 64 dividido por 4. Então, faça um rascunho, ó. 6 dividido por 4 dá 1, sobra 2. 24 dividido por 4, 6, sobra 0, né? Então, 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Círculo e setor circular. Então, aqui o círculo, então vamos lembrar a área do círculo? Então, a área do círculo é
πr ao quadrado. Então, só lembrando, né? Aqui o π é uma constante, ou seja, ela não tem fim, ela é infinita, mas ela sempre é o mesmo valor. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um barbante e medir aqui toda essa circunferência e dividir pelo raio, eu sempre vou encontrar o mesmo valor, seja qual for o tamanho do círculo. Então, se eu faço um círculo pequeno, se eu fizer um médio, se eu fizer um grande, e medir a circunferência e dividir pelo raio, eu sempre vou encontrar o valor de π, 3,14 vai para o infinito, correto? Então, esse daí é sempre o valor de π. Então, tudo que for círculo, tudo que for redondo, sempre vai aparecer π, correto? Então, a área aqui é πr ao quadrado. E quando eu quiser, então, só um pedaço desse raio, por exemplo, uma fatia da pizza, como que eu faço para medir essa área da minha pizza, se eu quisesse medir a área da pizza? Então, a área de um setor circular é lado, que é o pedaço que você está querendo, né? Não é mais toda a circunferência, é só um pedacinho, vezes o raio dividido por 2, tá ok? Então, vamos lá. Então, se eu colocar aqui que o raio mede 4 centímetros, qual que é a área desse círculo? Então, a área é igual a π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16π centímetros quadrados. Vamos supor que você esteja num exercício onde falou para você, considere π 3,14. Então, no lugar do π, você vai colocar 3,14 e fazer a multiplicação. Não falou nada, então eu posso deixar o π, correto? Vamos ver esse outro aqui. Então, esse outro eu preciso de 2 dados, além do lado que eu estou querendo medir aqui esse pedaço, eu preciso do raio também. Então, eu vou manter aqui o raio 4 centímetros e aqui essa lateral aqui eu vou colocar 1 centímetro. Então, vamos medir essa área. Então, a área é 1 vezes 4 dividido por 2. Então, a área daquele setor circular, essa área aqui, né? Ela mede 4 dividido por 2, 2 centímetros quadrados. Esses exercícios são para você. Correção na próxima aula. Até lá, obrigada!